Olá, gente. Pastor Sérgio Leopoldino e quem está aqui do meu lado é o irmão Ed. Satisfação, Ed. Olá, boa tarde, Pastor Sérgio. Motivo de muita alegria estar aqui com vocês. É sempre uma honra falar de Jesus e que Deus possa falar o coração de vocês nessa tarde de hoje. Deus abençoe. Tá certo, então, irmão Ed, falar para os telespectadores, as pessoas que estão assistindo esse vídeo aí, referente à situação dos jovens, né? Sim, De ver a situação dos jovens como se encontra hoje no mundo das drogas, enfim, muitos deles em depressão. E o intuito, irmão Ed, aqui a gente dá um conselho para essa rapaziada, né, essas moças aí que estão no mundo aí fora aí, ou até mesmo também, ô, irmão Ed, sim, referente até mesmo jovens que se encontram até mesmo dentro da igreja, cara, sim. numa situação assim de pavor, pânico, depressão, angustiada, né? E você, como é um jovem assim, e Deus tem honrado muito, levantado assim as suas pessoas, inclusive você que está assistindo esse vídeo aí, procura aí nas redes sociais, é irmão Ed que está, né? Sim, irmão Ed no meu Instagram. E é uma honra sempre falar dos jovens, né? Porque eu sou um jovem, Sim. né, pastor? E eu tive algumas experiências na minha vida. Eu me converti faz 2 anos, só que eu cresci no berço evangélico. E hoje o mundo ele está muito acessível, isso tanto para o lado bom como para o lado ruim. Então, Exatamente. para as coisas boas, você tem um acesso que talvez os antepassados não tinham, e também para as coisas ruins, como as drogas, né, a imoralidade sexual. Então, assim, o conselho que eu dou para os jovens no dia de hoje é tentar entender qual é o propósito Sim. dele na Terra, o porquê foi que Deus escreveu a história dele, quem é ele para Deus. Porque a partir do momento que você começa a entender quem é você para Deus, você não se preocupa com a opinião de outras pessoas e você também começa a ter a sua própria identidade e personalidade, não se baseando Exatamente. ou indo pela ideia de amigos ou de pessoas que na verdade não querem o seu bem, né? Exatamente, você citou que Deus escreve a história. Sim, Então, assim, em cima disso, Ed, eu acredito que tem muitos jovens aí, pessoas que estão nos acompanhando, assistindo esse vídeo. Qual personagem da Bíblia, se tem alguém assim que te sim. inspira, você pode falar um Sim, pouco pra gente sim. aí? Na verdade, eu tenho Sim, um jovem que eu me espelho, né? É um sim. jovem que era temente a Deus, um jovem obediente, Uhum, que fazia tudo certo. sim, Mas é engraçado que na vida, quando você tenta fazer tudo certo, as coisas começam a dar errado. E você começa a ver pessoas que fazem as coisas erradas prosperar de uma maneira que você não esperava. E você que está fazendo tudo certo, semeando, plantando coisas certas, acaba tendo uma colheita não sendo daquela forma que você imaginava, né? De exatamente. uma forma positiva. Então eu lembro do jovem José, José, né? José que cresceu na família dele, ele tinha, no caso, 10 um irmãos, grande né? personagem. E os irmãos tinham inveja dele, por quê? Porque o pai, que chamava Jacó, Israel também, depois Deus mudou o nome dele para Israel, amava mais a José do que os seus irmãos. Por quê? Porque ele viu que José, ele era diferente. Sim, Então eu entendo que José é um exemplo para nós, por quê? Porque ele era temente a Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. E para um jovem viver os planos e os sonhos de Deus, é necessário você ter um relacionamento. É por isso que José, ele se tornou um homem honrado, né? Ele se tornou governador do Egito. ele não desistiu, Ele né, não Ed, na desistiu. verdade, né? Ele creu que existia um Deus que poderia mudar, né? O Exatamente. quadro daquela E situação. eu entendo isso, Sim, que não existe pessoas que Deus escreveu para vencer e outras para perder. O que eu entendo com isso, pastor, é que existem pessoas que não desistiu, pessoas que foram exatamente. até o final, que suportaram o processo. Porque o que eu entendo é que Sim. quando você está no meio do processo, os resultados não são de imediato, e sim a longo prazo. E José soube esperar o tempo de Deus, e é por isso que ele viveu todas as promessas que Deus prometeu para ele. Exatamente em cima disso, irmão Ed. Davi também, né? Sim, Davi ali, o jovem e tal, e o gigante filisteu Golias, exatamente. afrontando a tropa, o exército, falou, não, eu vou, quem é esse circunciso para afrontar, né? Sim, e ele E conseguiu a pela vitória. coragem dele, né, Ed? Pela coragem, a ousadia que ele teve em Deus ali, ele acreditava que Deus poderia mudar Exatamente. aquela situação, E eu irmão Ed. estava pensando sobre isso, eu entendi Sim. que Deus ele tem um mistério Uhum. com os mais fracos. É. Deus sempre vai ficar do lado do mais fraco. Pode perceber a história da Bíblia. O Deus ele escolheu José, o irmão mais novo. Sim. Na história de Davi também ele escolheu Davi, o irmão mais novo. A Bíblia fala que também escolheu Moisés, o irmão mais novo. Mas por quê? Porque Deus escolhe as coisas fracas
para confundir ou envergonhar as que se acham fortes. Exatamente. Para destruir aquilo que o mundo pensa que é importante, Deus escolhe aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz não ter valor. Então, esse é o mistério de Deus. Ele escolhe aquele que ninguém dá nada, a última opção do homem, aquele que ninguém escolheria, né? Deus coloca no topo da lista e começa a mostrar que ele usa aqueles que ninguém daria nada para mostrar o quanto ele é forte e poderoso na nossa vida. Exatamente. É o segredo, o foco, acreditar. Sim. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a sua força será pequena, Exatamente. Né? Então, aqui um exemplo disso aqui foi José, que citou, ele passou toda aquela situação e no final Deus honrou ele. Exatamente. Citamos aqui de Davi também. Então, o conselho, o irmão Ed, até porque você passou pelo mundo, você viu que lá fora é uma alegria passageira. Exatamente. Né? Você pode, assim, só exemplificar para a gente mais ou menos assim, porque, como você, irmão Ed, também, tem muitos jovens que neste momento aqui estão lá fora também. Sim. Né? E eu sou uma testemunha viva assim, do que Deus fez na sua vida, fico muito feliz por isso que nós estamos aqui fazendo esse vídeo. Então, o que Deus fez contigo, Deus pode fazer também com os jovens que estão aí fora aí. Você acredita também? Eu acredito que assim, todos nós temos um propósito. O jovem que vai ver esse vídeo, todos que vão ver esse vídeo, precisa fazer uma pergunta. Sim. Qual é o meu propósito na Terra? Porque eu, por muito tempo, eu tentei viver os planos e os sonhos de outras pessoas. Eu via jovens se dando bem em alguma área da vida, eu pensava assim, pô, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Exatamente. Ele não é melhor do que eu. Só que eu não entendia que não era aquele propósito que Deus tinha para minha vida. O que eu entendo hoje? Que não existe ninguém melhor nem pior. Existem propósitos diferentes. Exatamente. Porque não adianta só a pessoa ela é médica e eu falar, eu também quero ser um médico. Só que não é esse propósito que Deus tem para mim. Eu não vou conseguir ser. Isso não significa que ela é melhor do que eu. Ou tem pastores que se formaram pastor, que Deus levantou. Tem pessoas que querem ser pastor do evangelho, mas não é o propósito de Deus na vida. Não significa que ela é inferior. E aí começa a acontecer uma coisa muito interessante, que é você começar a se inferiorizar. Você olha para as pessoas e fala, poxa vida, eu não consegui, a pessoa é melhor do que eu. Não, não é isso. É que você precisa entender qual é o seu propósito na Terra. E eu entendi o meu propósito. Hoje eu levo a palavra do Senhor, eu vim da vida errada, eu fazia coisa errada. Eu vivi uma vida totalmente complicada e eu conheci a Cristo e Deus mudou a minha história. Depois que eu conheci a Cristo, eu entendi que o meu propósito não era aquele. O único conselho que eu posso dar para vocês hoje que vão ver esse vídeo, que é muito importante, viva o seu propósito. Porque se você não viver o seu propósito, os anos vão se passar e você vai continuar da mesma forma. Você vivendo o seu propósito, você vai ter o resultado dos seus sonhos, vai viver a vida que você sempre sonhou, por mais que o resultado não seja de imediato. Mas você vivendo ou não, os anos vão se passar. Então vale a pena você viver o propósito de Deus na sua vida. Tá certo. Então, Ed, creia. Você que está aí do outro lado aí, saia dessa depressão, saia da angústia. Jesus te ama e tem uma obra contigo. Irmão Ed. Obrigado, pastor. Tamo junto. Deus abençoe, tá bom? Forte abraço. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Fica na paz.